Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 11 de julho, aniversário do meu amigo, do meu irmão, do nosso irmão, né? Antônio Arnaldo Gatti. Feliz aniversário, meu irmão, minha irmã. Continue ligado aí que você vai ter uma surpresa, meu irmão, minha irmã, né? Deus abençoe, parabéns e para mais, né? Esse homem de Deus, esse homem que evangeliza, né? Esse grande pregador. E hoje é dia de São Bento, vamos botar também, né? São Gatti, Santo Antônio Arnaldo Gatti, né? E também hoje eu faço 34 anos, né? Que recebi o batismo no Espírito Santo. No dia do aniversário dele, vocês acreditam? Né? Cheguei no grupo de oração, no aniversário dele, a Dinar, né? Na época, o padre Devaldo, né? Era missa, tinha na quarta-feira, de 7 às 7h30, né? E aí, chegando, o padre primeiro acolheu, né? Falei, epa, esse negócio é bom. E estou aí até hoje, né? Parabéns e para mais, né? Continue ligado, deixa aqui o seu comentário aqui embaixo, desejando um feliz aniversário para o nosso amigo, para o nosso irmão, né? Esse grande pregador, esse grande homem de Deus, né? Testemunho da renovação carismática, né? Pregador do Espírito Santo de Deus. Parabéns, meu irmão. Deus abençoe sua vida, né? E o Evangelho, Mateus 10, de 16 a 22. Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudente como a serpente, mas simples como as pombas. Cuidai-vos dos homens. Eles vos levarão aos seus tribunais e sereis açoitados com varas nas suas sinagogas. Sereis, por minha causa, levados diante dos governadores e dos reis. Servireis assim de testemunha para eles e para os pagãos. Quando fordes presos, não vos preocupeis nem pela maneira com que haveis de falar, nem pelo que haveis de dizer. Naquele momento vos será inspirado o que haveis de dizer. Porque não sereis vós que falareis, mas é o Espírito de vosso Pai que falará em vós. O irmão entregará o seu irmão à morte, o pai o seu filho. Os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Sereis odiado de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, continue aí. Continue aí pregando o Evangelho. É o aniversariante, hein, que vai pregar. Deus abençoe. Parabéns e para mais. Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Graça e paz. Deus seja louvado por esse dia. Deus seja louvado pela sua vida. Obrigado, Eudes, pelas palavras, né? Você falou muito mais do que eu sou aí, né? Mas obrigado por tudo. É uma graça, uma alegria também fazer parte da sua vida e você fazer parte da minha vida, desde aquela data que você começou a participar, né, do grupo de oração. Depois nossa vida virou uma missão e nós estamos juntos aí. E hoje, nesse dia de São Bento, né, aqui com a camisa de São Bento. São Bento é o santo que formou uma comunidade centrada em Cristo e tornou-se um guia espiritual num tempo turbulento. A missão de São Bento é trazer a paz no silêncio, acalmar os barulhos interiores para que Cristo nasça em cada coração. E assim, nós também, com o nosso humilde programa, queremos também e desejamos que essa palavra do Senhor possa nascer, né, cada dia fazer germinar em nosso coração a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, para vivermos aquilo que Ele nos ensinou. E assim, irmãos, como o nosso irmão Eudes já proclamou a palavra, hoje é o dia dele, né, fazer o programa, mas ele pediu para que eu pudesse fazer a reflexão.
Então nós vamos refletir com algumas poucas palavras aquilo que o Senhor nos falou nesse dia, no capítulo 10 de Mateus, versículos de 17 até o 23. 16 a 23. O Senhor falando para os seus discípulos que enviaria a cada um deles como cordeiros, né, no meio de lobos. E ele falava: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Fiquem atentos, sejam prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Então, aquele que é enviado, aquele que é escolhido por Deus, ele é enviado não para viver uma vida boa, né, uma vida fácil, mas viver aqui, ele, em outra oportunidade, ele falou: aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, falava da cruz. Hoje, ele nos fala de que nós, que os apóstolos, discípulos, estavam sendo, e nós também, sendo enviados como cordeiros no meio de lobos. O que acontece, né? Os cordeiros são mansos e os lobos são bravos, famintos. E ele falando, então, que o envio é esse, é colocar os seus missionários não para correr risco, mas para vencer, para lutar os lobos que existem famintos nesse mundo. O mal que tenta nos afastar do amor de Deus. O mal que tenta nos tirar da presença de Deus. O mal que quer nos levar para o seu covil para destruir a nossa vida. E assim, então, ele falava que nós devemos ser prudentes, não ter medo, mas ser prudente, analisar e fazer isso com simplicidade. Não com bravura, com pauladas, com violência, mas vencer, lutar com humildade, com sabedoria, com prudência. E ele ainda falava: cuidai-vos dos homens, eles vos levarão aos tribunais. Te levarão aos tribunais e irão vos açoitar com varas nas sinagogas. Sereis por minha causa levados diante dos governadores. Quando nós testemunhamos Jesus, quando nós testemunhamos uma vida diferente daquilo que nós estamos acostumados a ver nesse mundo, nós somos questionados, somos xingados, somos discriminados, somos levados, somos processados muitas vezes, somos levados aos tribunais. E ele fala para que a gente não tenha medo, porque o Senhor está conosco e Ele irá nos inspirar aquilo que nós devemos falar em nossa defesa, pois é o próprio Espírito do Pai que irá falar em nós. E com isso, ele está também dizendo que nós somos todos irmãos, porque ele fala que o Espírito de vosso Pai, quem é o Pai de Jesus também, ele falará em vós. E ele abre também essa fala. Olha bem, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se vos perseguirem numa cidade, fugi para uma outra. Em verdade, fugi para outra. Em verdade vos digo, não acabareis de percorrer as cidades de Israel até antes que volte o Filho do Homem.
nós ouvíamos falar, né, que se alguém não aceitar a pregação dos discípulos, daqueles que anunciam Jesus, se alguém não aceitar, ao sair daquele lugar, sacudir as sandálias, para que não fique nada impregnado. Aqui o Senhor diz: se vos perseguirem numa cidade, fugir para uma outra. Vai para outro lugar, mas não desista de anunciar. Meu irmão Antônio Arnaldo Gatti, homem de Deus, homem abençoado, parabéns, né? Feliz aniversário mesmo. E eu tenho uma palavra para você, meu irmão. Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Foi-me dirigida nesses termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Antes do seu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado profeta das nações. Não vamos falar de idade, mas no dia que você nasceu, Deus, né, já te conhecia. Antes do seu nascimento, antes mesmo de você nascer, quando ainda você estava no ventre da sua mãe. Até mesmo antes, né? No casamento, no dia do namoro do seu pai e da sua mãe, Deus sabia que você viria. Você é um homem de Deus, um homem santo, né? Um homem em que todos nós que escutamos você pregar, o seu testemunho, continua sempre no mesmo caminho. Sempre que eu te conheço, você sempre está do mesmo jeito, né? Esse jeito, essas palavras, os puxãozinhos de orelha de vez em quando em mim, né? Graças a Deus que você apareceu na minha vida, né? Deus abençoe, né? Que São Bento interceda por você, tá? Que Deus abençoe mesmo a sua vida, o seu ministério, que continue mesmo, né? E continue. Eu me espelho muito em você, você sabe disso, né? Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Olha só essa palavra, né? A vocação do profeta. Antes que no seio fosse formado, eu já te conhecia. Deus abençoe. Parabéns e para mais. Eu quero nesse dia agradecer ao Senhor por mais um ano de vida, completando, né, também 60 anos que eu fiz a primeira Eucaristia. Que bênção! Quantas Eucaristias recebidas, quantos milagres na minha vida, através de Jesus Eucarístico. E hoje convido você para rezar também. Reze por mim, reze pela minha saúde, reze pela minha família, reze pela minha vida de evangelizador. Pois a gente muitas vezes sente o peso, né, das primaveras, né, como se diz, ou dos invernos, né, no meu caso. A gente sente o peso e a gente precisa da força do alto, não só no coração, mas também no físico, para nós prosseguirmos. Obrigado a todos vocês, né? Obrigado, Eudes, pela oportunidade. Deus seja louvado e obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelos meus pais que me formaram espiritualmente, dando testemunho, sendo testemunho também na minha vida. E assim pretendo ser, continuar sendo para as minhas filhas, a minha família e para aqueles que estiverem ao meu lado. Deus seja louvado, fique na paz do Senhor e a cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz do Senhor permaneça com todos. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.